A paz de Deus, nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar estudando da palavra de Deus em Gênesis capítulo 43. Os irmãos de José descem outra vez ao Egito. Vamos ler com a ajuda de Deus e guia do seu bom espírito. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: Tomai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe dizendo: Fortemente nos protestou aquele varão, dizendo: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos o alimento. Mas se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele varão nos disse: Não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: Por que me fizeste tal mal, fazendo saber aquele varão que tinhais ainda outro irmão? Então nós vimos aqui que Jacó, quando acabou os alimentos, ele pediu para os seus filhos irem buscar mais comida lá no Egito, né? E ele deixou o Simeão lá, preso lá. Ele deixou seu filho lá. Ele não estava preocupado com Simeão, ele estava preocupado com Benjamim. Então a gente vê aqui que o Jacó ele não estava sabendo tomar decisões, né? Ele estava muito apegado ao seu filho Benjamim e não estava preocupado com o seu outro filho que estava preso lá no Egito. Ele esperou chegar a situação de acabar o alimento para poder mandar seus irmãos voltarem lá. Aí Judá chamou a atenção do seu pai. Olha como Judá amadureceu, né? Lembra do vídeo de Judá e Tamar? O quanto que o Judá ele era um homem egoísta, era um homem que só pensava nele mesmo, né? E é que a gente vê que ele amadureceu bastante depois que ele se arrependeu, depois que ele reconheceu o seu erro com a Tamar, né? Então, quem não lembra dessa história, eu recomendo que assista um vídeo de Jacó e Tamar, tá certo? Porque ele é edificante. E Judá amadureceu muito, ele aprendeu muito. E aqui ele já está chamando a responsabilidade para ele. Dos irmãos, da casa de 10 irmãos que estavam lá, um estava preso, né? O Simeão ficou no Egito. Então ficou 10 irmãos na casa com Israel, com Jacó, né? Judá chamou a atenção, porque o Rubens tinha feito uma proposta pro Jacó, mas não conseguiu convencer o Jacó. Mas agora Judá conseguiu convencer Jacó a enviar o Benjamim. Ele se dispôs, ele mostrou a necessidade que tinha que levar o Benjamim, porque se não levasse, o governador do Egito, que é o José, né, não permitiria que eles comprassem alimento, muito menos levar o Simeão de volta. Então ele conseguiu convencer, ele intercedeu, né? Ele intercedeu aqui por Benjamim, que ele levar em segurança. Ele se comprometeu. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo descende de Judá, porque ele é um homem que se arrependeu e que amadureceu com seu arrependimento e que intercede pelos outros. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para perdoar aqueles que se arrependem e veio para perdoar nossos pecados. Tá certo? Por isso que ele vem de Judá, porque Judá é o que mais tem as características do nosso Senhor Jesus Cristo. Na linhagem de sangue, né, nós sabemos que a família de Judá, o leão da tribo de Judá, fisicamente não é possível, porque Maria concebeu do Espírito Santo, não foi do José, né? Porque a genealogia chega até José. Mas ele não foi, José não era o pai de Jesus Cristo, né? Nós sabemos que Maria era a mãe, ela concebeu pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, nosso Deus é o pai de Jesus Cristo, né? Mas é uma figura de linguagem. Quando nós falamos que Jesus é descendente da tribo de Judá, significa que é pela fé. Então toda a genealogia é Abraão, o pai da fé, Isaac e Jacó, porque acreditaram, tiveram fé, Judé, porque teve a vida transformada, a Tamar também está na genealogia de Jesus Cristo, porque ela teve fé e ela foi honrada, tá certo? Então a genealogia de Cristo que está lá em Mateus é pela fé, porque a promessa que Deus fez a Abraão foi pela fé. Então não é traço de sangue, não é a genealogia de sangue, tá? Então Jesus Cristo não é descendente físico de Abraão, de Jacó, de Judá. Ele é descendente da fé, da promessa, tá? E através de nosso Senhor Jesus Cristo nós alcançamos a salvação, pela fé. Por isso que é tão importante nós termos fé, certo? A fé é muito importante para a nossa salvação. E nós vimos aqui
que Judá intercedeu e Jacó foi convencido. A fome apertou, chegou nessa situação, Judá intercedeu, chamou a responsabilidade para ele e Jacó permitiu que Benjamim fosse junto. Tá certo? Vamos continuar a leitura? Aqui Judá falando: Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. E se eu não o trouxer, e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. Olha que responsabilidade que o Judá puxou para ele aqui, né? Então, às vezes na nossa vida a gente tem que ter atitude, chamar a responsabilidade para nós. Nós vemos que ninguém quer fazer, toma você a atitude. Se você enxerga que isso é a vontade de Deus, que isso vai melhorar, trazer o bem para você e para sua família, tome atitude, chame a responsabilidade para você e tenha confiança e fé e acredite que você vai conseguir fazer, tá certo? Judá acreditou, ele teve fé que se ele levasse o Benjamim, ele ia conseguir negociar com aquele homem, ia dar tudo certo. E pela fé, Deus ama quem tem fé. Pela fé ele conseguiu. Vocês vão ver que ele levou o Benjamim e deu tudo certo. Tenham fé, acreditem. Chame a responsabilidade para vocês. Tomem atitudes com fé e Deus vai abençoar em tudo, tá bom? Vamos continuar a leitura? E se nós não tivéssemos, e se nós não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então ele deu aqui uma chamada de atenção do seu pai, né? Se você tivesse deixado a gente ter ido desde a hora que a gente falou para você, a gente já estava aqui de volta com seu filho já, né? Então ele deu uma chamada de atenção no pai, né? Às vezes a gente precisa, a gente ouvir nossos filhos, tá? Nem sempre nós pais temos sempre a razão. Dê atenção para os seus filhos, escuta a proposta deles, dá oportunidade para eles falarem com você, escute a atenção que seus filhos falam para vocês. Vocês podem se surpreender. Aqui, Judá, ele surpreendeu seu pai. Até vocês vão ver depois nas bênçãos que o Jacó vai abençoar todos os seus filhos. Isso aqui ficou guardado no coração de Jacó. Ele lembrou disso aqui, tá bom? Isso vai ficar marcado na vida. Então, dê oportunidade para seus filhos falarem e vocês podem aprender também com eles, tá bom? Nosso papel é ensinar. Só que é sábio aquele que tem ouvidos para ouvir, tá certo? A gente nem sempre sabe de tudo. E às vezes os nossos filhos têm a solução, tá bom? Deus pode usar de qualquer um. E aqui Deus usou de Judá, tá certo? Vamos continuar a leitura. Então disse-lhes Israel, seu pai: Pois que assim é, fazei isso. Tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, terebinto e amêndoas. Esse terebinto, eu fui pesquisar o que é aqui, é a casca de uma árvore que tem um cheiro gostoso, entendeu? Então é tipo um aromatizante, né? E tomai em vossas mãos dinheiro dobrado e dinheiro que tomou na boca dos vossos sacos. Tomai a levar em vossas mãos, pode ser que fosse erro. Tomai também a vosso irmão, e levantai-vos, e voltai àquele varão. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim, e eu, se for desfilhado ficarei. Então aqui Jacó desapegou, né? Ele deixou Benjamim ir. Só que ele confiou em Deus. Ele confiou no que Judá se propôs a fazer, né? Ele se pôs na responsabilidade pelo seu irmão e ele aceitou. Então ele fez uma oração, que Deus tenha misericórdia de vocês perante o governador do Egito, né? Então é sempre importante orar para quando você vai se despedir de alguém. Alguém vai ter que fazer uma viagem na sua casa, ore com eles antes de ir para Deus abençoar em tudo, tá certo? E ele foi sábio, ele mandou os presentes para agradar o governador, ele não sabia que era seu filho, né? Sempre quando você for fazer uma proposta para alguém, é sábio você dar presentes, você elogiar essa pessoa. Se você quer convencer ela, é importante você agradar. Mesma coisa com o nosso Pai Celestial. Se você quer pedir uma coisa para Deus, antes de pedir, agradeça a Deus por tudo, fala que Ele é bom na tua vida, porque Ele realmente é, né?
Declare seu amor por Deus, depois peça as coisas, né? Quando um filhinho nosso chega para nós e faz desse jeito, a gente não dá as coisas para ele, nosso Pai Celestial é a mesma coisa, né? E essa foi a estratégia que Jacó, Israel, né, teve para convencer o governador, né? Só que mal ele sabia que era seu filho, né? E logo ele vai ter uma boa notícia, né? Então ele orou e confiou. E foi aquele negócio, seja o que Deus quiser, né? Vai. E se for para eu ser desfilado de novo, que assim seja, assim vou ficar, né? Então ele estava confiante no que Judá propôs para ele, só que ao mesmo tempo ele tinha tanto medo que ele não sabia o que ia acontecer, né? Porque quando José saiu, não voltou mais, né? Então imagina o desespero desse pai, né? Mas é assim, ele deixou. Às vezes a gente tem que deixar, tá certo? Acontecer. Confia e vai, certo? Então ele confiou. Vai, meu filho, vamos orar aqui, Deus vai ter misericórdia de vocês, vai dar tudo certo, leva esses presentinhos. E ele ficou lá em casa sozinho, né, esperando seus filhos voltarem com a boa notícia. Então, você que está esperando uma boa notícia, confie em Deus. Se você orou, se você confia em Deus, vai dar tudo certo, tá certo? Logo, logo você vai ter uma boa notícia. Logo, logo Jacó, Israel, vai ficar sabendo que seu filho José não morreu e que vai ser sustentado e vai ficar pertinho dele lá no Egito, né? Deus tem uma boa notícia para dar para vocês logo. Só confiar. Faz a vontade de Deus e confie no Altíssimo e a vida de vocês será abençoada. Essa é a palavra de Deus para vocês hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Deus seja louvado.